Olá, muito boa noite para você. Muito obrigado pela sua companhia no JL2 desta quinta-feira, dia 27 de julho. Veja agora as principais notícias do dia. A polícia prende 8 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que extorquia dinheiro de comerciantes do bairro da Pratinha, em Belém. Cresce em mais de 50% o número de registros de crime de receptação no Pará. Dados do Censo 2022 revelam que somos o quarto estado brasileiro com a maior população quilombola do país. E com todo esse calorão que está fazendo aí fora, não dá para ficar sem os nossos bons e velhos ventiladores. Agora, aqui no JL2. Você sabia que ao comprar um produto usado, um celular, por exemplo, você pode, mesmo sem querer, cometer o crime de receptação? Sem nota fiscal, não há garantia de procedência. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam um crescimento de 52% nesse tipo de crime no Pará em relação ao ano passado. As compras e vendas pela internet, por mais vantajosas, simples e mais rápidas que sejam, precisam da atenção e cuidado do comprador, como a exigência da nota fiscal. É difícil comprar. Geralmente eu não compro porque tenho medo. Porque quem compra tá levando a culpa também, né? Com certeza, a gente tem que exigir, né? Justamente essas notas, para a gente poder ter essa garantia, né? A procura na internet por celulares usados, por exemplo, pode se transformar em crime de receptação. Isso porque muitos aparelhos vendidos podem ser resultado de práticas criminosas, alerta esse delegado. E hoje, notadamente, o bem que está em maior voga de intensidade, não só de subtração, mas também da receptação, são os aparelhos celulares, que no primeiro semestre de 2023, nós recuperamos na diretoria metropolitana e no interior, 3.300 celulares. No ano passado, houve uma elevação de 1.834 casos de receptação no Pará, um crescimento de mais de 50%, segundo os dados da Segup. Em 2019, os registros do crime receptação foram de 2.922 casos. O ano de 2020 tem o menor índice, com 2.420. Em 2021, é possível perceber o aumento das ocorrências, com 3.505 notificações. Em 2022, os números saltaram e foram parar em 5.339. Em 2023, de janeiro a junho, já são 2.846 anotações. A Polícia Civil tem um trabalho sistemático no combate aos crimes contra o patrimônio. E um viés deste combate efetivo é atacar os receptadores. Ou seja, se você não conseguir ver a pessoa de quem compra, não vai existir a pessoa de quem subtraia, seja através da modalidade de furto ou de roubo. Por medo de contribuir com a criminalidade, há quem prefira comprar produtos direto das lojas. Porque se eu comprar coisas de segunda mão, eu estou incentivando pessoas a fazerem coisas que não devem. Eu só compro coisas na loja. Lá eu tenho garantia. Não costumo, porque na maioria das vezes eles aplicam golpes, aí não é mais confiável comprar em loja mesmo. E falando em receptação, quem compra cabos e fiações sem nota fiscal também é criminoso. No início da madrugada de hoje, um homem foi flagrado furtando a fiação subterrânea da Praça Valdemar Henrique, em Belém. Ele foi identificado como Evandro Manuel do Carmo, de 24 anos. A Guarda Municipal de Belém foi acionada por volta de 1h40 da madrugada e conseguiu deter o ladrão. Olha a imagem. Durante a revista, foram encontrados os fios que tinham sido furtados. O homem detido foi o mesmo que tinha escalado o poste na madrugada passada. Ele foi encaminhado para a seccional de São Brás, onde foi autuado de novo pelo crime de furto simples contra o patrimônio público. Olha aí a imagem dele tentando roubar os cabos do poste.
8 pessoas foram presas suspeitas de participarem de uma quadrilha que extorquia dinheiro e fazia ameaças a comerciantes do bairro da Pratinha, em Belém. Eles ameaçavam invadir os comércios e até matar as vítimas caso não pagassem as quantias exigidas. Os alvos da operação foram presos na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, e em Santa Isabel do Pará, na região metropolitana. Mas também teve prisão na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina. 8 pessoas já foram apresentadas na sede da DRCO, a Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado em Belém. As investigações começaram em janeiro, depois que comerciantes e outros empreendedores do bairro da Pratinha procuraram a polícia para denunciar que estavam sendo alvos de extorsão por parte de uma organização criminosa. O grupo exigia dinheiro e ameaçava destruir os patrimônios das vítimas caso os pedidos não fossem atendidos. Mas, segundo a polícia, a violência psicológica era bem maior. No sentido de que o estabelecimento vai ser roubado, no sentido de que vai haver uma ameaça de morte e todo tipo de ameaça que deixava a pessoa necessitada de realizar o pagamento que era exigido. Parte dos pagamentos realizados aos criminosos eram feitos via Pix. As transações foram monitoradas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Pará. Esse rastreio foi determinante para o avanço das investigações e as prisões dos primeiros integrantes da quadrilha. Do grupo preso, 2 pessoas também vão responder por tráfico de drogas. Segundo a polícia, de Santa Catarina partiam boa parte das ordens das cobranças criminosas feitas aos comerciantes em Belém. Nós temos identificado um fluxo migratório de indivíduos do estado do Pará justamente para se esquivar de operações policiais para outros estados, tais quais Santa Catarina e Rio de Janeiro. Hoje, um indivíduo utilizando um aplicativo de mensagem instantânea consegue coagir outra pessoa estando em outro estado, estando em outro município e participar da organização dessas ações criminosas. Uma grande quantidade de fumaça próximo à unidade de pronto atendimento de Abaetetuba assustou os moradores do município nesta quinta-feira. As imagens circularam, ganharam as redes sociais. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local, que fica na área central da cidade. A guarnição conseguiu conter o fogo, que não chegou a atingir a área onde funciona a UPA. A Defesa Civil do município informou que o incêndio começou depois que 2 homens que capinavam um terreno usaram fogo para tentar espantar insetos. As chamas atingiram acidentalmente o mato seco e ganharam força. O fogo se espalhou. Ninguém ficou ferido. A seguir, um estudo do Amazon demonstra que as cidades que mais destruíram a floresta também são as que têm os piores índices sociais. Agora são 7h19. A gente tem aqui, olha só, imagens ao vivo da BR-316 em Ananindeua, trânsito tranquilo. Voltamos já já. Voltamos para mostrar para você esse caso aí que foi registrado em Marabá, na região sudeste do estado. Olha só, uma vaca foi flagrada andando na ponte rodoferroviária. Tá vendo aí, ó? Parece assustada, né? Segundo testemunhas, logo depois ela caiu no rio Tocantins. As imagens que circulam em redes sociais mostram o animal nadando no rio. A vaca conseguiu chegar até a margem, onde foi resgatada com a ajuda de uma corda. Depois foi preciso usar um trator para transportar o animal, hein? Que susto, tomara que esteja bem. Um estudo divulgado hoje pelo Instituto Amazon demonstra o grande impacto negativo do desmatamento em cidades da Amazônia. De acordo com o Índice de Progresso Social, o IPS, os municípios que mais destruíram a floresta nos últimos 3 anos foram aqueles com os piores indicadores sociais. No Pará, 6 cidades estão entre as mais violentas do país. Altamira, no sudoeste do estado, é uma delas. Ocupa a 7ª pior posição do ranking. As estatísticas são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência também está associada ao desmatamento no interior da Amazônia. Destruir florestas para retirar madeira e ouro ilegalmente, por exemplo, gera conflitos e isso afeta o IPS,
Índice de Progresso Social da região, ou seja, piora as condições de vida dos moradores. A consequência é prejudicial para a economia porque afasta investidores das cidades amazônicas. Essa foi a conclusão de um estudo feito pelo Amazon. Os pesquisadores avaliaram 47 indicadores de áreas como saúde, educação, segurança e moradia em 772 municípios da Amazônia Legal, que é formada por 9 estados. O IPS analisa as condições sociais e ambientais dos territórios. A pontuação vai de 0 a 100. Na Amazônia, o IPS foi menor do que o índice do Brasil, segundo o levantamento. Nenhum estado da Amazônia Legal superou a média nacional. E os municípios que mais devastaram a floresta nos últimos 3 anos tiveram os piores desempenhos sociais. O desmatamento é quase que um câncer que vai inibindo e retardando a marcha do progresso social da Amazônia. Se a gente melhorar os índices ambientais, a gente vai melhorar a segurança. E se a gente melhorar a segurança, a gente vai melhorar a economia. Além disso, tem que fazer um investimento grande em infraestrutura de banda larga na Amazônia. A baixa qualidade da internet atrapalha a educação e diminui as oportunidades nas áreas mais distantes, como em Portel, na Ilha do Marajó. As pessoas que precisam fazer aulas online é uma dificuldade muito grande, porque a internet ela não é uma internet de qualidade. Várias pessoas já perderam consultas aqui porque não conseguem. O Índice de Progresso Social da Amazônia permanece estagnado desde a primeira edição do levantamento em 2013. 168 países calculam o IPS. Se a Amazônia fosse um país, estaria em uma posição equivalente à da nação africana de Malawi, que ocupa uma das 40 piores posições no ranking global. Especialistas afirmam que aumentar a produção agropecuária em áreas já derrubadas e investir em bioeconomia estão entre as soluções para manter a floresta em pé e melhorar o desenvolvimento social amazônico. Existe uma janela de oportunidade enorme para a economia da Amazônia e, obviamente, essa economia verde pode beneficiar bastante, né? Com a atração de investimentos que geram empregos, propiciam o pagamento de impostos, pode melhorar os serviços públicos e contribuir com isso com uma melhoria do progresso social. Está tudo mesmo diretamente relacionado, né? E sobre a violência em Altamira, a Secretaria de Segurança Pública do Pará disse que faz operações diárias e combate a criminalidade e que no ano passado houve redução de 37% nos crimes violentos no município. O ministro das Cidades esteve hoje em Altamira e participou de um seminário sobre mobilidade, habitação e desenvolvimento. Lideranças da região cobraram a ampliação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A Juliane foi em busca de informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Ela, o marido e 5 filhos, o mais novo com apenas 1 mês de vida, moram em um único quarto de favor, na casa da sogra. Meu sonho de vida é ter a minha casa própria. Centenas de pessoas que não têm casa própria participaram do seminário de mobilidade, habitação e desenvolvimento, que lotou o Centro de Eventos de Altamira. Lideranças de toda a região cobraram a ampliação das unidades habitacionais para as famílias de baixa renda. Para o movimento, esse momento é importante, porque é o movimento de retomada de um programa como Minha Casa Minha Vida. Porque em Altamira, nos últimos 10 anos, o governo federal não entregou nenhuma casa. Entidades ligadas a movimentos sociais fizeram um levantamento da quantidade de famílias aqui em Altamira que não têm uma moradia própria, mas que possuem o perfil para serem contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O déficit habitacional seria de pelo menos 5.000 casas. O município apresentou uma área com capacidade para a construção de condomínios com até 750 unidades habitacionais, de acordo com as novas regras do programa. Mas esse projeto ainda deverá ser analisado pelo Ministério das Cidades. E esse levantamento é justamente para a gente chegar a uma demanda concreta das famílias que realmente precisam de moradia em Altamira. Claro que quem vai fazer essa seleção e transformar num cadastro oficial é o poder público, é o CRAS, é a prefeitura.
O ministro das Cidades, Jader Filho, recebeu as demandas da região repassadas pelas lideranças sociais. Ele explicou que o programa será desenvolvido em parceria com os municípios, o Estado e entidades e que só neste ano 13 mil moradias deverão ser construídas no Pará, tanto na área urbana quanto na zona rural, ribeirinha e quilombola. Eu estive discutindo há pouco com o prefeito que vai dar entrada para que a Caixa possa fazer análise do terreno, né? Nós temos algumas alterações importantes, como eu já havia conversado com você, que nós fizemos, onde os terrenos agora não poderão mais ser fora dos centros urbanos, tem que estar perto da creche, tem que estar perto do posto de saúde. O ministro Jader Filho também falou sobre a aprovação pelo Conselho Curador do FGTS da ampliação dos recursos disponibilizados para habitação, que aconteceu essa semana. Nós fizemos uma ampliação importante, nós pedimos uma ampliação de mais 28 bilhões de reais para o Conselho Curador e foi aprovado. Com isso, nós vamos atingir, só para recurso, só para financiamento, no ano de 2023, mais de 97 bilhões de reais para que nós possamos atender a mais de 450 mil famílias. A seguir, o Pará é o quarto estado brasileiro com a maior população quilombola do Brasil. Voltamos já. O Pará é o quarto estado do Brasil com maior população quilombola. O dado é do IBGE. Os dados foram divulgados oficialmente hoje pelo IBGE e trazem uma radiografia inédita e detalhada dos povos quilombolas no Brasil. O levantamento foi feito durante a coleta do Censo 2022 e se concentrou em terras tituladas, ainda em processo de regularização e em áreas urbanas. A pesquisa revelou que em todo o país existem 1.327.802 pessoas que se reconhecem como quilombolas. Aqui no Pará, são 135.033 pessoas, 10,17% do total do país. Os dados revelados agora vão auxiliar, na visibilização dessa população e também as próprias condições de vida dessa população e onde ela se encontra presente no território e a importância dela em termos quantitativos. O censo também revelou que o Pará é o quarto estado brasileiro com o maior número de quilombolas em relação ao total de habitantes. Em primeiro aparece o Maranhão, seguido da Bahia, Amapá e nós, com 1,66% dos mais de 8 milhões de habitantes do estado. O Pará possui 67 municípios com população quilombola. Os 5 maiores são Abaetetuba, Baião, Cametá, Oriximiná e Salvaterra. Existe, sim, uma maior concentração em determinadas áreas, destacando o oeste do estado, a região do Marajó e o Baixo Tocantins. Então, isso se dá por questões históricas, né? Se a gente for perceber, existe uma presença no entorno dos grandes eixos, dos grandes rios. Então, existe essa composição e essa presença que tem a ver, com esses deslocamentos históricos dessa população. Em todo o Pará, são 87 territórios quilombolas oficialmente delimitados, o que coloca o estado em primeiro lugar no Brasil. O principal critério para uma pessoa ser considerada quilombola é a autodeclaração. Mas durante o censo também foi inserido um novo dado: a comunidade de origem de cada entrevistado. Trabalho que teve apoio da Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras e Rurais Quilombolas. A gente compreende que os acessos a políticas públicas é muito mais difícil por nossos territórios estar muito distantes e acaba tendo uma dificuldade muito grande, né? Então, o IBGE, ele traz uma esperança de avanço nas políticas públicas, né? Daquilo que a gente almeja, e a gente pensa, a partir de então, é um novo olhar para as comunidades quilombolas, com certeza. Maria Edileia Teixeira é líder quilombola e atuou como recenseadora. Conhece os dois lados da importância desse levantamento e tem muitas expectativas. A gente espera que tudo possa chegar mais rápido para nós, para todas as populações quilombolas. A gente espera que o progresso chegue, mas que não atrapalhe a nossa vida. E entre a população quilombola, 44 mil vivem em territórios reconhecidos oficialmente.
Nos rostos, as marcas de um povo com a responsabilidade de manter viva uma herança. Com mais de 300 anos de história, a colônia agrícola do Abacatal preserva a cultura, hábitos e a identidade de um povoado que surgiu na colonização. O que antes era propriedade do Conde Comamelo, hoje é território regulamentado e titulada desde 1999. Para nós ter o título, né, o governo tinha que realmente reconhecer que nós éramos quilombola, descendente de um povo que veio da África. Aí teve todo o estudo, aí foram ver por quê. Segundo a tradição, a comunidade nasceu a partir do Caminho das Pedras, em meados do século XVIII. O Caminho das Pedras ligava a margem do Igarapé, Uriboquinha, à sede da fazenda do Conde Coma de Melo, o senhor das terras. O nobre mandou construir o caminho para que pudesse acessar a casa sem sujar os pés. Hoje, o Caminho de Pedras se tornou símbolo de resistência do quilombo. A gente tem essa consciência que ele obrigou os negros escravizados a construírem para que ele pudesse passar. Então aqui foram pessoas que morreram aqui em cima, foi sangue que foi derramado para que ele pudesse ter um privilégio. Onde fica esse local, que guarda tantas memórias? Em 1974 foi construída uma estrada que liga Abacatal a Ananindeua, cidade mais próxima, a 8 quilômetros. Moram por aqui 150 famílias, cerca de 500 pessoas. Tudo que é produzido é levado para as feiras de Ananindeua, pela estrada ou pelo rio. Ainda usam esse trajeto para escoar a produção. Está levando açaí, frutas, outras usam a estrada, mas ainda é usado. Por mais que sejam com pouca frequência, ainda é usado bastante. Vamos embarcar agora na cultura. E isso a banda Toroaçu entende muito bem. Os ritmos, uma mistura regional com a África. A banda é nova, começou em 2016, mas carrega a responsabilidade de perpetuar por meio de canções as memórias de quem nasceu por aqui. É a nossa forma de se libertar, de cantar, de resistir. É através do canto, é através da arte. Uma comunidade que possui o título de propriedade como remanescente de quilombo, mas que também enfrenta muitos problemas na saúde, educação, transporte e segurança. Eu tenho uma filha, eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei para ter acesso à educação. Ter que cobrar o que é nosso por direito chega a doer, que nem naquele tempo da escravidão. Mudanças aguardadas com muita ansiedade por aqui. Sonhos de um povo que, em meio à dificuldade, não desiste e luta para manter viva essa jornada secular. Eu sinto orgulho de trazer esse sangue, sim. Sinto, porque mostra que, apesar de tudo, a escravidão foi abolida do Brasil, mas a gente vê traços até hoje. Montado num dorso de uma terra prometida, cultivada por mãos que mesmo com... Belém teve os dias mais quentes do ano esta semana e para amenizar, só tendo ao lado o bom e velho ventilador. Nestes dias de poucas nuvens e sol a pino, bem típicos do verão amazônico, os ventiladores têm sido itens de primeira necessidade na casa de muitos paraenses. Cada canto da casa tem que ter um ventilador. Está muito quente mesmo, para dormir a noite toda. A noite toda com o ventilador ligado. Tá quente mesmo. E o frescor garantido pelo amigo fiel é pura física. As pás do ventilador, quando se movimentam, deslocam o ar e criam uma corrente de vento que entra em contato com a pele e gera uma troca de calor e o refrescamento. O ventilador pode reduzir a sensação térmica do ambiente em até 3 graus, além de ser mais econômico. Aí tem que ter esse ventiladorzinho aí para refrescar um pouco, né? O ar-condicionado é a luz que puxa muito. O ventilador ameniza mais o custo de luz, né? Haja ventilador. Isso porque, segundo o INMET, durante julho em Belém, a temperatura tem sido entre 23 e 32 graus Celsius. Porém, as maiores temperaturas foram registradas nos dias 24 e 25, quando os termômetros indicaram 35 graus na sombra. A sensação térmica bateu os 40 graus. Diante do calor excessivo e do uso contínuo dos ventiladores, quem não tem tido refresco é o Luiz. Ele que trabalha com o conserto do eletrodoméstico, viu o movimento na loja subir na mesma proporção das temperaturas. A demanda do conserto, a procura para consertar os ventiladores
E até mesmo para comprar ventiladores usados, ela sobe em média 30%. Eu arrecadava na semana X, no verão a gente arrecada bem mais. Há 15 anos no ramo, ele dá dicas para garantir o bom funcionamento do eletrodoméstico. Se usar bastante tempo no nosso clima, 3 vezes ao ano, 4 em 4 meses. Leva na assistência porque muitas vezes a pessoa quer fazer em casa, aí não consegue. Quando chega aqui já está todo mexido, já está quebrado um fio, aí aquela assistência que seria uma hipótese de R$40, vai ser o dobro. Mas caso o ventilador te abandone, nada que um fim de tarde com bastante vento e água fresca não resolva. A água tá uma delícia, tá geladinha. Foi a melhor alternativa que a gente achou. As meninas amaram, todo mundo refrescado de alma lavada. Tem que pensar numa alternativa mesmo, né? Porque tá muito quente. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.